Vai iniciar a nossa sessão de julgamento. Tudo ok com o sistema? Tudo. Microfone. Microfone, tá ligado? Ah, parecido. 1087, não é isso? Ok, todo mundo ouvindo? Correto? Está podendo liberar. Vamos continuar nossa sessão de julgamento. Na primeira Câmara de Direito Privado. Agora com as sustentações orais virtuais. A primeira delas é a apelação civil do Crato, número SAI 0033-698-14-2015, 806-0071. Apelante Espólio de Agamenon Bezerra de Menezes. Apelados Tamires de Figueiredo Santos e outros. Apelado Iranildo Vidal dos Santos. Apelado Romão Sampaio Oliveira Filho. Apelada Maria Vidal dos Santos. É o 230, colegas, da nossa ordem. Quem solicitou a sustentação oral foi o apelante, meu velho doutor Geraldo Barroso Lima. Presente, excelência. Pois não. OAB Ceará 22.469. Doutor Geraldo requeriu a citação de forma remota, porque reside e tem escritório na querida cidade do Crato. Exato. Doutor Geraldo, já estou... Tá pronto aqui. Doutor Geraldo Barroso. Boa tarde, doutor Geraldo, tudo bem? Pronto, tudo ótimo. Vossa Excelência. Bem, graças a Deus. Doutor Geraldo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor, dispensa. Então, eu passo a palavra ao senhor e dispõe de até 15 minutos para realizar a citação que Vossa Excelência requereu a tempo e modo. Obrigado, excelência. Eu saúdo a doutor, o presidente desta Câmara, doutor Mauro, doutor Francisco Mauro, doutor Raimundo Donato também, doutor Manuel Leite, doutor Carlos Alberto Gomes desta Câmara, bem como a doutora Procuradoria e a Defensoria Pública, e o servidor desta casa e os colegas advogados. Bem, excelência, eu serei bem breve. Trata-se de uma apelação que foi julgada aqui na a primeira vara civil de Crato, como pedido de anulação de uma escritura pública contra o senhor Iranildo Vidal. O juiz de piso, ele fez a instrução e, no final, julgou prescrito em razão do pedido de preliminar do autor. Nós não data vem a respeitar a sentença do juiz aqui de Crato, nós entendemos, excelência, que deve ser reformada pelo seguinte motivo. Nós provamos nos autos que o senhor Agamenon, falecido em 2021, estou aqui representando o espólio, ele não era proprietário do imóvel. Quem era proprietário do imóvel era a sua irmã. Inclusive, está nos autos a sentença do cartório de segundo ofício, Geraldo Lobo, que pertencia à irmã dele. E o que foi provado nos autos, excelência, além disso, que ele não era o proprietário, a assinatura da escritura de compra e venda entre o senhor Agamenon e o senhor Iranildo, aprovado que é falsa. Mas, mesmo assim, o juiz sentenciou dizendo que foi prescrita. Baseada em várias decisões do STJ, nós requeremos nessa apelação de que ato nulo é imprestável para qualquer coisa. Ele não é anulável, é nulo.
E nós nos baseamos exatamente nisso, na jurisprudência consolidada e pacífica do STJ, dizer que qualquer ato nulo, ele é imprescritível. E por essas razões, como disse que ia ser livrado, um ato nulo não pode ser convalidado, nós requeremos que nossa apelação seja provida e que seja reformada a sentença judicial. Aí é o que nós quisemos falar e agradeço pela oportunidade. Obrigado, doutor Geraldo. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência. Obrigado. Pela breve, mas judiciosa sustentação oral. Colegas, o colegas de Bador Zé Ricardo e Bador Carlos Augusto, que fazem parte da turma julgadora. O recurso ataca uma sentença que decretou a prescrição da pretensão de Bador Carlos Augusto, com base no Código Civil de 1916. Seu argumento, lógico, sobre a defesa árdua aqui do espólio apelante, de que se trata de um ato nulo e que não há se falar, de forma bastante resumida, que não há se falar de decorrência do prazo prescricional. Qual é o negócio jurídico que se pretende anular, doutora Luzanira? É uma compra e venda que foi realizada e, segundo o apelante, hoje espólio, com uma assinatura que não corresponde à da parte apelante. Hoje, o espólio do senhor Agamenon. Resumo a ação intentada aí, no senhor Agamenon, A2, Bador Zé Ricardo, que não subscreveu aquele negócio jurídico, a compra e venda, que aqui se trata de uma falsificação, e pretende ver a anulação desse negócio jurídico. Entretanto, colega de Bador Zé Ricardo, eu não vou fazer aqui a leitura do voto, só partes dele. Veja bem, a petição inicial é encaminhada, focada, centrada, doutora Luzanira, no fato de ter havido uma simulação por conta da falsidade dessa assinatura no negócio jurídico de Bador Zé Ricardo. Assinatura falsa, gerou uma simulação, e essa simulação, na ótica do recorrente, hoje espólio, traz a nulidade do negócio jurídico. Veja bem, a escritura, desculpe, o negócio jurídico, Bador Zé Ricardo, de compra e venda, ele foi entabulado nos idos de 1987. E o registro imobiliário desse negócio jurídico, Bador Carlos Augusto, em 1996, salvo engano. 1996. Portanto, 87 de 1986 são atos que foram realizados em 96, 87, escritura, compra e venda, registro 1996. São atos que foram realizados sob a égide do Código Civil de 16. Atos perfeitos e acabados. E veja bem, da forma como dito
descrito na petição inicial, teria havido, por conta dessa falsidade, dessa assinatura, nesse negócio jurídico de compra e venda, uma simulação. Então, se firmou a petição inicial de Bardoso Ricardo com essa causa de pedir. E aí, nós sabemos, e eu não posso concordar com o que alega a apelante, nós sabemos que, sob a égide do Código Civil de 16, a simulação era um ato anulável e não nulo de pleno direito. E nós sabemos também, doutora Zanira, que essa simulação alegada na petição inicial, ela tinha o prazo, Bardoso Ricardo, de prescrição de 4 anos. Portanto, em virtude de a ação somente ter sido intentada em 2015, foi que o eminente juiz Wacor julgou prescrita a ação. E eu não vejo como, colegas Bardoso Ricardo, desbardou Carlos Augusto, divergir do eminente magistrado. Porque a simulação se conta da data do ato simulado. Se considerar o ato tido por simulados, Bardoso Ricardo, 1987, prescrição tranquila. Se considerar o registro da escritura, 1996, de igual modo, se encontra afetado pela prescrição. Porque, reitero, simulação pelo Código Civil de 16 era ato anulável e possível de se declarar a prescrição, desde, lógico, que transcorrido o prazo da época de 4 anos. Entretanto, Bardoso Ricardo, e aqui, para que o voto tivesse e rebatesse a argumentação também constante da apelação, desembargador Carlos Augusto. Porque a apelação, ela meio que traz, doutor Zanira, uma outra causa de pedir. Porque já antevendo e vendo a decisão do magistrado Wacor que decretou a prescrição, trazendo, desembargador Carlos Augusto, uma outra causa de pedir. Qual seria? Aquela de nulidade do ato, Bardoso Ricardo, por ausência de elemento essencial, que era a vontade livre e espontânea do vendedor através de sua subscrição no negócio jurídico. E aí, para que o voto ficasse completo, inclusive contra-argumentando de Bardoso Ricardo daquilo que está dito no recurso apelatório, eu digo, aqui eu gostaria de ler, são apenas 2 parágrafos cumpridos. Eu digo, mas não é só. Ainda que se venha a aplicar o caso, como mencionado nas razões do apelo, o raciocínio de que a transferência imobiliária, supostamente realizada sem que o proprietário registral, figurando no instrumento translativo como vendedor, exteriorizasse qualquer manifestação de vontade aquecendo ao negócio, porquanto a assinatura que formalizaria o ato volitivo de alienação do domínio seria alegadamente forjada, ampliando-se a hipótese de ato nulo e não anulável, descrita no artigo 145 do Código Civil 16, enquadrado o suposto falso como preterição à solenidade, ex vilegis, essencial para a validade do negócio jurídico, é preciso ver que o Código Bevilacqua, mesmo nas situações de nulidade, diferentemente do Código Civil de 2002, não as tem por imprescritíveis. Em tese, aquele que supostamente sequer teria emitido qualquer declaração de vontade para externar consentimento quanto ao suposto negócio fraudulento, embora não se aplique por interpretação jurisprudencial, inclusive das Cortes Superiores, o prazo mais abreviado, correspondente ao quadrienal, incidirá pela disciplina do Código 16 a prescrição pelo prazo geral vintenário, na forma do disposto do artigo 177,
177 da normatização vigente à época. Aspas. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em 20 anos, as reais em 10, entre presentes e entre ausentes em 15, contados da data em que poderiam ter sido propostas. Fecha aspas. Nessa perspectiva, considerando que no curso da contagem do prazo da prescrição vintenária sobreveio a nova legislação civilista, mediante promulgação do Código Civil Brasileiro de 2002, ter-se-ia uma de duas. Primeiro, levando-se em conta a data da assinatura da escritura em 19 de agosto de 1987 e aplicando-se o regramento do artigo 2028 do Código Civil de 2002, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, mais da metade dos 20 anos aplicáveis já teria decorrido, estando prescrita a petição anulatória no prazo vintenário, vindo em 19 de agosto de 2007. 2. Adotando-se como referencial cronológico, para fins de prescrição, a data da transcrição da escritura no registro imobiliário, em 26 de agosto de 1996, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não restaria superada mais da metade do prazo vintenário previsto no Código Civil de 2016. Desculpe, de 1916. De modo que o prazo prescricional deveria ser de 10 anos, contado do início da vigência do Código Civil de 2002 em janeiro de 2003, consumada a prescrição em 11 de janeiro de 2013. Nesse contexto, qualquer que seja o encaixe jurídico aplicável à alegada falsidade da assinatura como ato enquadrável em tese, nas hipóteses de anulabilidade ou nulidade, o certo é que, sem de rigor exatificar a validade do negócio jurídico na conformidade da normatização vigorante à época, isto é, observância aos preceitos do Código Civil de 1916, não há que se cogitar de imprescritibilidade por incidência ao caso das regras do Código Civil de 2002. É o famoso tempus regi actum. Então, colegas, seja por uma ótica, seja por outra, pedindo vênia ao doutor Geraldo, que tão bem representa os interesses do espólio, não vejo como modificar a sentença que decretou corretamente a prescrição da pretensão, já que apenas em 2015 foi que a parte interessada acionou o judiciário. Então, colegas, o voto é no sentido de conhecer, mas negar provimento à apelação por essa síntese que eu fiz aos eminentes pares e às partes interessadas, majorando os honorários em R$500. É o voto. Bador Zé Ricardo. Voto com a relatoria, senhor presidente. Bador Carlos Augusto. Parabenizando Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência. Então, anuncio o resultado. Recurso de apelação conhecido, entretanto, não provido. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença de forma remota do doutor Geraldo Barroso Lima. Eu agradeço. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, doutor Geraldo. Continuando, eu chamo a julgamento o agravo instrumento de Fortaleza, é o número 13, desembargador Emanuel, relatoria de Vossa Excelência, número 13, segunda vara de família, agravante MA dos SV, gravada AMV, mensagem 062-5108-37, 2023-806-0000. Quem solicitou a relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque, quem solicitou a citação oral foi o doutor Lucas Anderson Cabral da Costa, Coabrê, Ceará, 47.488, reside na também querida Juazeiro do Norte, terra do nosso colega e amigo, no caso, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. E o desembargador Emanuel também, cidadão de Juazeiro do Norte, porque recebeu o título. Boa tarde, excelências. A lei já foi promulgada, né? E publicada, né? Tem que buscar, Eduardo. Eu recebi o título de cidadão sanitário e fui lá. Demorou, mas fui.
Boa tarde, doutor Lucas. Tudo bem, Boa doutor tarde. Lucas? Tudo bem, excelência? É, Prazer em estar aqui. prazer é nosso, doutor Lucas. Doutor Lucas, Vossa Excelência defende os interesses do agravante MA dos SV, Ih, tá gravando. observo aqui do nosso resumo, né? E o desembargador Emanuel está votando e foi acompanhado pelos seus pares, que são os desembargadores Nonato e Mauro Liberato, no sentido de prover o recurso. Não é isso, desembargador Emanuel? Vossa Excelência está provendo o recurso. Presidente. Me recordo. Remoção de ofício, se mandar ouvir outra parte. Está No provendo. caso, o inventariante. Perfeito. O Eu ponto indago. é esse. Eu vi bem o voto de Vossa Excelência, parabenizo. Né? Doutor Lucas, então, o recurso de agravo está sendo conhecido e provido, ou seja, os interesses do cliente de Vossa Excelência, que é o agravante, estão sendo reconhecidos nesta seara do agravo de instrumento. Perfeito. Eu indago se Vossa Excelência ainda persiste no interesse de sustentar oralmente. Excelência, como o senhor bem disse no início, é a melhor pergunta que o advogado quer ouvir na sustentação. Então, assim, dispenso demais. Agradeço muito a atenção de todos. E uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, doutor E venha Lucas. buscar o desembargador, seu título de cidadão, viu? Venha buscar o título. O desembargador mandou te buscar o título. Abraço. De lá, eu anuncio o resultado do julgamento. O recurso de agravo foi conhecido e provido nos termos do voto eminente relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque, decisão unânime. Chama a julgamento agora o 104. Apelação Cid Fortaleza, apelante Alexandre Viana Freire, apelado Itaú Seguros S.A. SAGE 02 80 848 13 2021 806 0001. Relatoria minha. Quem solicitou a sustentação oral foi a doutora Carolina Costa Guimarães, OAB Goiás. Presente, excelência. OAB 51.828, querido estado de Goiás. Boa tarde, doutora Carolina, tudo bem? Boa tarde, excelência. Cumprimento a todos também. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Carolina, eu vou fazer as duas perguntas à senhora também, a Vossa Excelência. Se dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, porque o recurso está sendo desprovido na totalidade. A decisão já está unânime. E Vossa Excelência defende o interesse do Banco Itaú, que é o apelado, portanto, favorece ao banco a decisão da Câmara. Com certeza, excelência. Pela celeridade de todos, a pauta é grande. Vamos lá. Pois não, obrigado. Então, eu anuncio o resultado do recurso foi conhecido e não provido. Decisão unânime. Esteve do voto do relator, Mauro Liberato. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado também, doutora Carolina. Certo. Chama a julgamento o 125, também é de relatoria. Apelação Silvio de Aurora. Apelante Banco do Brasil S.A. Apelada Francisca Ana da Conceição. SAGE 020014198228060041. Quem solicitou a sustentação oral foi a doutora Elisiane Maria do Nascimento Gonçalves. Cabe Ceará 40.487, reside em Aurora. Doutora Elisiane, deixa eu ver aqui. Boa tarde, doutora Elisiane, tudo bem? Olá, tudo bem, excelência? Boa tarde. Boa tarde. Só um momento, doutora. Certo. Elisiane, vou localizar aqui o feito, que é da minha relatoria. Doutora Elisiane solicitou a sustentação oral em prol da apelada Francisca Ana da Conceição. Isso. Doutora Elisiane, eu vou fazer também as duas perguntas a Vossa Excelência. Dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, porque o recurso está sendo desprovido na totalidade.
Dispensa, Excelência. Inclusive com majoração da verba honorária. Inclusive, 125. Está equivocado no resumo. Mas está equivocado. Estou olhando o voto mesmo. Viu? Estou olhando o voto mesmo. Então, doutora Elisiane, você dispensa também a citação oral? Sim, Excelência. Anuncio o resultado. Obrigado. Anuncio o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e não provido. Certo, Excelência. Relator, inclusive com majoração da verba honorária, 15%. A majoração é dos honorários? Exatamente. Certo. A Obrigada, decisão, Excelência. o julgamento está encerrado. Certo, obrigada. Tenho mais um próximo ainda. Aguarda. Doutora Elisiane, Vossa Excelência tem uma solicitação aqui para o 155, né, de relator de Bador Zé Ricardo. Isso. Então vamos logo a ela. Pronto. Chama julgamento 155, apelação civil de Aurora também. 0200 391 34 2022 806 0041. Apelante Banco BMG SA. Apelada da Maria Brito Souza. Relator de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. Vossa Excelência defende os interesses da apelada Maria Brito Souza. Está sendo prejudicado, Bador? Prejudicado por cesseamento de defesa para aplicação do tema 1061. Do STJ. Doutora Elisiane, Vossa Excelência ouviu o relator? Sim, não é do senhor, então, a relatoria, é isso? Não, a relatoria de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. Ele está dando prejudicado o recurso para a aplicação do tema 1061 do 1061 do STJ. Ou seja, realização da perícia. Ou seja, a realização da perícia. A perícia técnica, é isso? Isso. Certo. Alegou a falsidade da assinatura, o ônus de comprovar a autenticidade é do banco. E não foi realizado isso, e foi requerido essa prova requerida a tempo e modo, portanto, anulando a decisão. Vossa Excelência não quer sustentar? Não, Excelência. Isso. Muito obrigado. Nada. Obrigada, Excelência. Boa tarde para vocês. Bom trabalho. Sentença anulada de ofício, né, Bador Zé? Sentença anulada de ofício, recurso prejudicado. Decisão unânime. Estimo do voto do relator de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. O julgamento está encerrado. Aí voltando agora, né, doutor? Voltando aqui para o 175. Relator de Bador Carlos Augusto Gomes Correia. Apelação civil de Quixadá. Apelante massa falida de Lajinha Agroindustrial S.A. Pelado José Gomes de Matos. Relator, como eu já falei, de Bador Carlos Augusto Gomes Correia. Número é SAGE. É o seguinte, 0029 389 30 2017 806 0151. Doutora Deise Macedo Rebouças, OAB São Paulo, 434.220, foi quem solicitou a aceitação oral em prol da apelante, massa falida. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutora Deise, tudo bem? Bem. Doutor Carlos Augusto, eu vejo que Vossa Excelência está rejeitando a preliminar. Qual é esse? Vossa Excelência, a doutora Deise representa a apelante, massa falida. Pelo menos o nosso roteiro aqui está provendo? Não? Aqui o roteiro está dando provedo. É 175? Mas não corresponde, não? Então, desculpe. Doutora Deise, boa tarde mais uma vez.
Boa tarde a todos. Doutora Deise, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Então, passa a palavra à senhora, que dispõe de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os desembargadores integrantes desta colém da Câmara, em especial os que compõem o julgamento do recurso de apelação, que é o desembargador Augusto Gomes, que é o relator, o desembargador Emanuel Leite e o desembargador Raimundo Nonato. Também gostaria de cumprimentar os servidores desta primeira Câmara e aos demais presentes na sessão de julgamento. Trata-se de ação indenizatória na qual o demandante pleiteia a condenação da hora apelada à reparação em danos materiais, morais, em virtude de uma suposta fraude na emissão de notas fiscais. A parte apelada alegou na exordial que a apelante emitia notas fiscais e enviava mercadorias para outras empresas, e que a utilizava apenas como laranja para evitar o recolhimento de tributos. O apelado aduziu que foi surpreendido com uma notificação, com a instauração de um processo administrativo pela Fazenda Pública do Estado do Ceará, em virtude de contas milionárias em seu nome. Após o ato citatório, a apelante apresentou sua defesa, aduzindo a ausência de comprovação dos fatos alegados pelo demandante, bem como a falta de clareza nas informações contidas na exordial. Na peça contestatória, foi demonstrado que a parte apelada adquiriu açúcar e também realizou diversas tratativas com a apelante, sendo a alegação de fraude completamente descabida. A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a apelante ao pagamento de danos morais. Frisa-se, eminentes desembargadores, que a condenação ao pagamento de danos materiais foi afastada, pois o magistrado singular reconheceu que não houve a comprovação da prática de conduta ilícita por parte da Lajinha, bem como que o apelado não comprovou a existência de prejuízo financeiro. Inconformada com a parcial procedência, a apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento dos danos morais. Pois bem, conforme discorrido pela apelante em suas razões recursais, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser afastada. Isso porque o apelado não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. Inclusive, excelências, na própria sentença, o magistrado singular reconheceu que não houve a comprovação do alegado ato ilícito, razão pela qual a condenação ao pagamento dos danos morais, dos danos materiais, no caso, foi afastada. Se não houve minimamente a comprovação do ato ilícito alegado pelo apelado, não há o que se falar em condenação da apelante também aos danos morais. Ademais, a parte apelada não comprovou, na origem, o pagamento da condenação administrativa, que era o suposto dano material sofrido. Dessa forma, entende-se, como não houve essa comprovação, como não houve esse ato ilícito, não há o que se falar em danos morais, ainda mais porque estou comprovado que houve negociações de compra e venda entre as partes, e isso foi devidamente comprovado nos autos. Em suma, como não houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, não há o que se falar em condenação da apelante, nem aos danos materiais, que foi julgado improcedente, tampouco aos danos morais, os quais se recorre. Portanto, a gente entende como injusta a parcial procedência da ação e motivo pelo qual pugna-se pelo provimento do recurso de apelação. Sem mais. Obrigado, doutora Deise. Doutora Deise, após a sustentação oral de Vossa Excelência, que eu a cumprimento, mais uma vez, o eminente relator requereu, e eu vou deferir, a retirada de mesa desse feito, não é? E trará na próxima semana, tá certo? Ok. Vossa Excelência já fica ciente. Sessão subsequente. Que na próxima sessão o feito será julgado. Ele está tirando de mesa.
Após a sustentação oral da eminente advogada, o relator pediu e foi deferida a retirada de mesa. Já comuniquei a eminente advogada. Obrigado, doutora Deise. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos prosseguir. Por ali é o 6, né? Relator desembargador Emanuel. Número 6. Relação CID Fortaleza. Apelante TAP. Transportes Aéreos Portugueses S.A. Pelado Adelino Felisberto Martins Terra. Relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Número é SAGE 013 23 05 10 2017 806 0001. O apelado foi quem requereu, no prazo legal, sustentação oral, através de seu advogado, doutor Ícaro Ferreira de Mendonça Gaspar. O AB Ceará, 23.876. De forma remota, porque reside e possui escritório na cidade de Acopiara, estado de Ceará, próximo ao Iguatu. Não é isso, Badão Manuel? Próximo ao Iguatu. Vizinho, é isso. Perto de Mombasa. Pois não. Isso. Que é a terra do presidente, né? Badão Abelardo, Mombasa. Doutor Ico, eu já vejo aqui no nosso sistema. Boa tarde, doutor Ico, tudo bem? Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Doutor Ico, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, vou passar a palavra ao senhor, que dispõe de até 15 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, desembargador Emanuel. Boa tarde. Na pessoa do qual cumprimento os demais desembargadores, servidores e colegas advogados e advogadas. Pois bem, nós estamos diante aqui de uma falha de prestação de serviço da empresa TAP, né, a empresa portuguesa TAP. O nosso cliente, excelência, ele adquiriu com planejamento e com a antecedência necessária, ele adquiriu viagem aérea, passagens aéreas para passar férias de final de ano, Réveillon especificamente, na Europa. De forma, excelências, que ao executar essa viagem, tinham vários trechos, num desses trechos a TAP extraviou a bagagem do nosso cliente e da sua família. É fato público e notório que a temporada de final de ano na Europa, ela é uma temporada envolvida por frio intenso, de forma que boa parte do material que era conduzido na bagagem do nosso cliente era destinado justamente à proteção ao frio. Doutor Ícaro. Pois não? Posso interromper, Vossa Excelência? O desembargador Mauro está falando. Pois não, desembargador Mauro, à vontade. Ô, Ícaro, aqui eu podia ter feito logo no início, mas para otimizar os nossos trabalhos, eu vou dialogar aqui rapidamente com Vossa Excelência. O voto do eminente relator, que está unânime, foi no sentido de apenas reduzir a indenização de 15 para 10 mil reais. Certo? Então, se Vossa Excelência ficar satisfeito com o resultado do julgamento, eu acho que não há mais, talvez, necessidade da sustentação oral. Era só para essa informação, mas se Vossa Excelência quiser continuar, já sabe do resultado de antemão e poderá falar, tocar, assim, somente com relação ao valor. Não é? Esses esclarecimentos que eu estou fazendo a Vossa Excelência com a inteira anuência aqui do eminente relator, desembargador Emanuel. Então, foi reduzido de 15 para 10 mil reais, que se achou até o presente momento um valor mais consentâneo, não é isso, desembargador Emanuel? Eram essas informações que eu queria dar a Vossa Excelência, doutor Ícaro, mas Vossa Excelência fique inteiramente à vontade para agir da forma que lhe aprouver. Pois não, desembargador Mauro, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, mas eu vou até retroceder aqui ao início da nossa sustentação e informar que nós apresentamos também um recurso de apelação adesivo. Então, nós estamos aqui diante, eu sustento, pelo recorrido e pelo recorrente, nessa circunstância. Pois não.
a nossa ação judicial, desembargador Mauro, ela tinha dois pedidos, fundamentalmente. O de danos morais, em função dessa narrativa que já foi antecipada e que já foi explanada por Vossa Excelência, em que a turma, no voto prévio, entendeu que deveria reduzir os valores, e aí eu chamo a atenção da Câmara para que, no momento anterior, inclusive ao ajuizamento da ação, a própria TAP apresentou propostas relacionadas à cobertura do dano que superam com sobras o valor da decisão judicial que está sendo proposta como final neste julgamento. Então, nesse paralelo, desembargador Mauro, eu suplico a primeira Câmara de Direito Privado no sentido de, ao rever o valor do montante do dano moral, que verifique nos autos essa afirmação que esse advogado está fazendo, no sentido de que os valores, uma vez reduzidos, aliás, os valores já fixados em 15 mil já estariam aquém, e reduzidos para 10 mil é que não simbolizam sequer aquilo que foi transmitido pela própria TAP no momento anterior ao processo judicial. Quanto ao dano material, desembargador Mauro, quanto ao dano material, é importante que esse tribunal se debruce também para compreender que não haveria qualquer despesa extra ou adicional por parte do nosso cliente se não tivesse ocorrido o ato de má prestação de serviço por parte da TAP. O que precisa restar declarado... Pois não. Nós não costumamos interromper os advogados, mesmo não, doutor Mauro, à vontade, pois não. Não tem nenhum problema, a gente pode devolver integralmente o prazo, mas aqui, como Vossa Excelência falou, e Vossa Excelência está certo, houve um recurso adesivo que nós estamos examinando agora, inclusive aqui com o auxílio da nossa secretária, doutora Lia Caran, que ele foi autuado de forma incorreta, não é isso, doutora Lia? Foi autuado de forma incorreta, inclusive sob o título de documentos diversos. Então, nem a relatoria, nem muito menos eu acho que o desembargador Raimundo Nonato, vimos esse recurso. É isso, Matheus Manuel? Vimos esse recurso adesivo. Então, a proposta aqui do eminente relator é de mesa, não dá para tirar? De mesa, Matheus? De mesa. Então, a proposta aqui do eminente relator é retirar de mesa. Pois não. Porque senão, doutor Ícaro, o julgamento, lógico, ia ficar incompleto. Né? Isso não pode acontecer, seria caso de nulidade. Nós temos a obrigação de verificar, né, o recurso adesivo. Tá bom? Perfeito. Então nós seremos intimados novamente, desembargador Mauro, quanto ao retorno. Não, inclusive, presidente, serão intimados e poderão fazer novamente a sustentação oral, né? Perfeito, desembargador. Sem dúvida. Intimados já foram, não é? Só que exatamente porque é apenas retirado de mesa. Retirado de mesa. Vai para a próxima semana, doutor Ícaro. Então, próxima semana já ficando garantida a nossa inscrição. Isso, perfeitamente. Então, até a próxima semana, excelências. Tá bom, doutor Ícaro. Obrigado, viu? Um abraço. Até logo. Tchau. Prosseguir. 133. Ida, peça água, por favor. Só água.
chamo a julgamento na apelação civil de Larra da Mangabeira. Apelante Banco Itaú consignada, S.A. Pelada Gilca de Souza Lobo. É de minha relatoria. Número é SAG 0050-994-07-2021-8060114. Quem solicitou a sustentação oral foi o Banco Itaú consignado S.A. Por seu eminente advogado, Dr. Yuri Lemos Correia, escrito na OAB Bahia, sob o número 30.309. Boa tarde, doutor Yuri, tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem. Já vejo que o senhor encontra aqui no nosso sistema remoto, virtual. Peço só um pouquinho para eu localizar aqui o feito, porque são muitos. 133 na nossa ordem, pronto, localizado. Doutor Yuri, eu já vou adiantar a Vossa Excelência que estou provendo, aliás, a Câmara, né, já encontra-se unânime, a Câmara está provendo o recurso para excluir o dano moral, porque os descontos são ínfimos, pequenos, diminutos, não justificam o dano moral. Então, exclusão dessa verba, dano moral, e determinar ainda que as quantias devem descontar do benefício beneficiário da parte autora até a data de 30 de março de 2021, que é o repetitivo, seja restituído de forma simples. Então, só fica o dano material, que é bem diminuto. Aqui não há como, né, até o presente momento, que Vossa Excelência pode sustentar e eu me convencer, ou a turma julgadora, de que o banco está correto. Mas eu adianto já a Vossa Excelência, excluído o dano moral, e a repetição é simples antes de 30 de março de 2021, ou seja, o repetitivo. Tá bom? Vossa Excelência ainda quer fazer... Farei a sustentação, porém, muito breve. Acho que menos de 3 minutos eu finalizarei essa sustentação. Farei de forma bastante pontual. Renovo aqui, o meu boa tarde a todos. Agradeço a franquia da palavra. E o caso dos autos, excelência, eu só pedi a palavra para fazer a sustentação pelo único fato que foi a base da nossa contestação, é que o banco informa que o contrato ele não foi averbado. Ou seja, o banco traz na sua tese de contestação que este contrato ele foi uma tentativa, né, de margem, porém, como o banco cita, né, o termo CRIC, controle de recuperação e inclusão de margem, esse contrato teve a tentativa de ser averbado, porém, ele não foi efetivamente implantado. E por isso, o banco traz na sua tese que não houve liberação de valores, tanto que o banco nem pede compensação, não traz TED, justamente porque o contrato ele não foi efetivamente firmado, né? Ele foi uma tentativa de margem que não foi averbado e não foi efetivamente disponibilizado o valor e também não houve desconto no benefício. O banco pleiteia, nesse caso específico, a reforma para improcedência, entendendo que conseguiu demonstrar a Vossas Excelências que, nesse caso específico, o contrato efetivamente não foi averbado. Por isso, nós pleiteamos, agradecemos a reforma já de forma parcial, mas pleiteamos a improcedência da ação. Essas são as razões. Muito obrigado. Excelência, não está sendo reproduzido o áudio. Eu não sei se Vossa Excelência está falando comigo, proferindo o voto ou... Desculpe, doutor, o microfone estava desligado. Agora retornou. Mas estava desligado mesmo. Doutor Yuri, eu agradeço a Vossa Excelência a sustentação oral, mas eu discordo da tese levantada pelo banco,
aqui nos autos não se trata apenas de uma margem consignável, desculpe. Houve efetivos descontos nos proventos do consumidor, apesar de pequenos, né, a título de um suposto contrato que o banco não comprova a sua licitude. Daí porque valores pequenos, né, não justificam o dano moral e a devolução simples da forma como eu já tinha adiantado. Mas, reitero, há descontos nos proventos, não é? Por um contrato nulo, e contrato esse que supostamente haveria, não foi subscrito pelo Banco Itaú e o próprio consumidor, quando o banco não comprova essa contratação. Daí porque o recurso é conhecido e parcialmente provido. Bador Zé Ricardo. Voto com a relatoria, senhor presidente. Bador Carlos Augusto. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado. Então, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Esteve no voto do relator. Decisão unânime. Obrigado, doutor Yuri. Está ouvindo a gente, tá, doutor Yuri? Tô sim, agora sim, normalmente. Consegui ouvir o voto perfeitamente. Obrigado, doutor Yuri. Muito dois? Antes? Não chama julgamento. O doutor Yuri também? Cadê o nome dele aqui? Eu chamo a julgamento a apelação civil de Lavra da Mangabeira. Apelante Banco Itaú consignado S.A., apelada Maria Anacleta de Oliveira Souza. É de minha relatoria, 0200-682-09-22-806-0114. Doutor Yuri também solicitou a citação oral nesse, não é isso, doutor Yuri? Que o nosso organograma aqui... Perfeitamente, excelência. Doutor Yuri... Só um momento, doutor Yuri, por favor. 124... Doutor Yuri, o voto que eu encaminhei aos eminentes pares, desembargadores José Ricardo Vidal Patrocínio, desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, no sentido de prover totalmente o recurso do banco, julgando improcedentes todos os pedidos e invertendo os ônus sucumbenciais. Portanto, favorece ao constituinte de Vossa Excelência, porque aqui a contratação foi normal, legal, contrato nos autos, documentos pessoais, comprovante do depósito na conta, nenhuma ilicitude aqui constatada. Vossa Excelência, desiste da citação oral? Dispenso, excelência, desisto. Então, o recurso de apelação, esse é o resultado oficial. Foi conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Obrigado, doutor Yuri. Obrigado, excelência. Eu teria o 128, não sei se será em sequência ou eu aguardarei. 128. Relação Cid Acopiara. Apelante, Banco, aliás, Itaú Unibanco Holding, S.A. e Banco Itaú Consignado, S.A. Pelado Antônio Ferreira Lima. É de minha relatoria. Número é SAGE 0202 03803 2022 806 0029. Localizar o feito. Doutor Yuri, Vossa Excelência está ganhando tudo. Viu? Doutor Yuri. Obrigado, excelência. Esse também, o voto já foi encaminhado e aceito pelos meus pares, Patrocínio e Carlos Augusto, no sentido também de prover totalmente a apelação, julgando improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus sucumbencial.
Excelência, desiste da sustentação? Existe, Excelência. Então, vou anunciar o resultado. Recurso dos apelantes conhecido e provido totalmente nos termos Obrigado. do relator. Decisão unânime, julgamento está encerrado. Obrigado, doutor Yuri. Obrigado, Excelência. Eu queria agradecer a atenção dispensada, desejar muita paz, saúde e luz a todos e até um próximo momento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Igualmente. 73, doutora Lia. É isso? 73. Chama julgamento da apelação civil de Acopiara, apelante José Raimundo da Silva, apelado Banco Pan S.A. Relator desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. SAG 0201-959-24-22-806-0029. Relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos é o 73. Doutora Pâmela Guiotti Matheus, OAB Mato Grosso, 20.453, foi quem requeriu a tempo e modo a sustentação oral. Doutora Pâmela, boa tarde. Já vejo Vossa Excelência aqui. Tarde. No nosso sistema. Doutora Pâmela, Vossa Excelência defende os interesses do Banco Pan S.A., que no caso é apelado. Isso, Excelência, no 73 e no 129, no seguinte. Encaminhamento do voto do relator, desembargador Raimundo Nonato, é no sentido de conhecer e não prover o recurso apelatório. Portanto, o resultado favorece ao cliente de Vossa Excelência, ao banco. A decisão já está unânime. Vossa Excelência desiste da sustentação oral? Sim, Excelência. Então, anuncio o resultado do julgamento. Obrigado, doutora Pâmela. Com a licença do relator, vou anunciar o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e não provido. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Chama julgamento a apelação civil de Canindé. Apelante Antônio Ricardo Barbosa. Apelado Banco Ban S.A. Número SAG 0202-563-04-22-806-0055. É de minha relatoria esse. Quem também requereu a sustentação oral foi o Banco Pan, através da sua eminente advogada, a doutora Pâmela Guiotti Matheus. Já se encontra aqui no nosso sistema. Doutora Pâmela, Vossa Excelência também está ganhando tudo. Escapa nada. É um dia. Doutora Pâmela, esse de minha relatoria, eu encaminhei o voto no sentido, já foi aceito aqui pelos meus pares, desembargador Patrocínio, de Carlos Augusto, no sentido de desprover o recurso do apelante, que no caso é a pessoa física, e Vossa Excelência defende o interesse do banco, do apelado. Perfeito. Dispensa também a sustentação desse, doutora? Sim, Excelência. Então, anuncio o resultado, agradeço Vossa Excelência. Boa tarde a todos, até a próxima. O recurso foi conhecido e não provido. Decisão unânime nos termos do voto do relator. O documento está encerrado. Finalmente, temos o agravo interno civil de Sobral. Gravante BC dos S, mas do S. Gravado CMA da S. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Número SAG 0006-279-80-2019-806-0167/50 mil. Quem requeriu a sustentação oral foi o doutor Luiz Carlos Oliveira Linhares, OAB Ceará, 38.546. Reside em Sobral. Desembargador Carlos, desprovido, né? Doutor Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde, doutor. Doutor Luiz Carlos, eu observo aqui que Vossa Excelência defende os interesses do agravado, CMA da S, não é isso? Correto. E o voto que já está unânime pelo nosso sistema é no sentido de conhecer, entretanto, negar provimento ao agravo interno civil. Portanto, a decisão favorece ao constituinte Vossa Excelência. E eu indago se Vossa Excelência insiste na sustentação oral. Não, Excelência. Então, anuncio. Obrigado, doutor. Eu anuncio o resultado do julgamento do agravo interno civil. O recurso foi conhecido e não provido. Nos termos do voto do eminente relator, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia,
Decisão é unânime, o julgamento está encerrado. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Luiz Carlos. Não temos mais sustentação oral. Vamos a um processo que se encontra sob a técnica do artigo 942. Não, vai ser bem rápido. Então, apelação CID de Fortaleza, técnico 942, apelante de de Fortaleza, Sociedade Cooperativa Limitada, apelada Ivoneide Nunes da Silva, mediador de Bador Carlos Augusto Gomes Correia. É o 236. Já não sei o número, já? Estou com a cabeça. Não? O número é SAG 0238 130 64 2022 8060001. Cito de julgamento. O excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que havia pedido vista dos autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou o voto visto divergente pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Na sequência, o emite relator ratificou seu voto pelo provimento do apelo, do que foi acompanhado pelo excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. De autoridade não unânime, o julgamento foi suspenso para ingresso de 9 julgadores, de acordo com o artigo 942 do CPC. Prazo para requerimento de sustentação oral reaberto, adiado o julgamento para a sessão do dia 20 de setembro do ano em curso. Desembargador Carlos, pode fazer um resumozinho bem rápido? Esse aqui é o do 236. É o do plano de saúde, da rescisão contratual. tem 377 dias de atraso. O plano de saúde ele foi acumulado ao longo de 12 meses. 377. Doutora Lia, esse aqui pode ir para a próxima semana? Pode republicar. Hã? Republicar. Nós vamos deixar esse 942 para a próxima semana? Eu confesso a Vossa Excelência que eu não examinei com o cuidado devido. Pode ser, desembargador Raimundo Nonato? Vamos retirar esse 942 de julgamento para um exame. Eu não tive tempo, confesso. Perfeitamente, concordo plenamente. Então, fica adiado o julgamento desse feito que eu acabei de apregoar, da técnica 942, será republicado. Exatamente. Depois anote aí para eu estar aqui no meus. Mais uma vez aqui. Tá bom. Pedir vista. O desembargador Manuel trouxe essa vista, desembargador. Número 1. Agravo instrumento. Também Unimed. Esse aqui é o do canabidiol. Não trouxe? Então, agravo instrumento 062-4610, 38-2023-8060000, agravo instrumento de Calcaia, gravante Unimed Fortaleza, gravado João Lucas Silva Carneiro. O desembargador Manuel está dentro do prazo ainda, entrará na próxima semana. Tem uns... É o mesmo, né, desembargador? Tem outro, né, doutora Lia? O agravo interno. O agravo interno também da mesma forma, né, desembargador Manuel? Claro. O agravo interno, se é do mesmo, relativo ao mesmo feito anterior. 062-4610, 38-2023-8060000/50.000. Agravo interno civil de Calcaia, com as mesmas partes que eu acabei de citá-las. Também estão com visto para o desembargador Manuel, automaticamente. O julgamento fica suspenso para a próxima semana também. Pode, se for o caso, ser dado até para prejudicado. Ainda tem um. Esses 3, Vossa Excelência trouxe, Padre Manuel? Do Eunício. Eunício Lopes Oliveira e Ciro Ferreira Lopes. Trouxe? Mas disponibilizei hoje. Tudo ali tem essa quantidade toda em vista. Vou fazer o pregão, Jota.
Pela ação Cid Fortaleza, apelante Eunício Lopes de Oliveira. Apelado Ciro Ferreira Gomes. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Número SAG 020-5275-76-2015-806-0001. A resenha, dispensada a leitura do relatório na sessão do dia 16 de agosto, fizeram a sustentação oral aos advogados de ambas as partes. Na sequência, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, o que foi acompanhado pelo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Em seguida, o desembargador Manuel pediu vista para melhor exame da matéria de julgamento, publicado para hoje. Vossa Excelência tem a palavra. Tem a palavra. Bom, senhor presidente. Pois não, desembargador. Você está com a palavra. Ajeitar isso aqui, que esse negócio está meio desorganizado aqui. Obrigado. Então, trata a espécie de apelação cível manejada por Eunício Lopes de Oliveira, com escopo de adversar a sentença do juízo de direito da primeira vara civil da comarca de Fortaleza, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente em face de Ciro Ferreira Gomes, apelado, decorrência das publicações na rede social Facebook, indicados na exordial. Iniciado o julgamento deste recurso apelatório, o eminente relator entendeu por bem de manter a sentença, em síntese, porque, aspas, não é devida indenização por danos morais ao apelante, a uma, por não haver caracterização da responsabilidade civil por ausência de nexo causal, a duas, por não se observado abuso do direito à liberdade de expressão por parte do recorrido, fecha aspas. À luz desse contexto, pedi vista dos autos para um melhor estudo da matéria, o breve relato, senhor presidente. Posso prosseguir nisso? A matéria colocada em deliberação perante este órgão colegiado, se sim determinasse os vocábulos utilizados pelo ora recorrido, seria tradução de um ilícito civil ou uma expressão do seu direito constitucional à liberdade de manifestação e pensamento. Antes de mais nada, desejo deixar extremamente claro que não acredito que, no momento da construção do texto constitucional, o legislador originário tenha encampado a ideia de resguardar ou de autorizar que determinados indivíduos simplesmente passem a atacar com palavras ou expressão de cunho repreensível pessoas ou ainda instituições. O excesso no exercício do direito de manifestação constitui, sim, uma mácula que lesa a dignidade e a honra das pessoas e pode, sim, ensejar a responsabilização com o pagamento de indenização por danos morais. Disso, como é disso, em situação desta natureza, emerge ou nasce o debate entre os vetores jurídicos do direito de manifestação, cuja fonte normativa reside no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal de 88, e a inviolabilidade da honra, salvaguardado pelo seu inciso 10. Em verdade, como adiantei, como da visão do STJ sobre o assunto, e veja a liberdade de expressão e de crítica como, aspas, uma conquista da democracia, uma garantia individual tão importante quanto a que assegura o respeito à imagem e privacidade do cidadão. No entanto, tal direito não é absoluto e deve sofrer restrições para preservar a intimidade, a honra e a vida privada das pessoas. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais, na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes a possibilidade de serem condenados por abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros alcançados ou abrangidos
ou não pela rede social. Uma decisão da ministra Nancy Andrighi, 26 de maio de 2017. Tanto que, acerca do tema, os egressos tribunais superiores vêm interpretando que, aspas, a liberdade de manifestação do pensamento não é direito absoluto, enquanto limites na ética e no respeito a direitos da personalidade e está sujeita a controle posterior para a preservação da honra e moral das pessoas. Também decisão da ministra, nesse caso aqui, ministra Nancy, citando aqui o ministro Luiz Felipe Salomão. Continue que, aspas, a liberdade de expressão deve ser balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade. Não pode ser usada como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas e não pode ser confundida com impunidade para agressão. Aqui é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, prolatada em 31 de julho de 2020. Nessa ordem de ideias, enfativa a visão formada de que a definição constitucional de liberdade de expressão almeja, na verdade, a proteção do indivíduo que comunica o seu pensamento, suas ideias, informações e expressões não verbais, ainda que com um tom ácido, desde que a sua finalidade seja potencializar o pluralismo, a dificuldade de dizer essa palavra, de opiniões e, por via de consequência, engrandecer a sociedade com um debate reflexivo, crítico e salutar sobre um determinado assunto, ou ainda a atitude de um dado personagem de nítido interesse público, sempre com obediência às balizas da razoabilidade, do respeito, da honra e, acima de tudo, da racionalidade. À luz dessas premissas, é que venho aqui a pontuar que as colocações exaradas pela parte recorrida são deveras extremadas e desaguam em um potencial exagero em relação à definição salutar da liberdade de expressão. Vejam o teor das publicações incertas na rede social. Ciro Gomes, Ceará, 16 de outubro. Uma palavra aos nossos militantes e à família cearense. Nós sabemos da manipulação de pesquisas pela força do dinheiro podre. Palavras da parte. Agora, ela indicam a vitória de Camilo. Devemos continuar nessa nossa luta sem considerar as pesquisas. É o destino do nosso Ceará que está em jogo. Precisamos lutar até 5 horas da tarde do dia 26, com alegria, esperança, confiança e crentes de que estamos lutando pelo melhor, mais sério e mais comprometido com a sorte do nosso povo mais sofrido. Os poderes da maldade, da corrupção e da mentira são muito perigosos. Esqueçamos as pesquisas, lutemos, Deus vai abençoar o Ceará e os cearenses amados. Mas não descansem, não relaxem. Não comemorem antes do tempo. Lutemos. Unidos salvaremos o Ceará da quadrilha que nos ameaça o futuro. Então, ele diz, e mais. A quadrilha que quer assaltar nosso Ceará está, de novo, debochando da lei, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, espantando milhões de mensagens de WhatsApp e SMS, e telefonemas mentindo, caluniando e tentando iludir nosso povo. Vamos resolver isso nas ruas. Se a lei se revela frágil e impotente, vamos ajudar. Com nossa militância, pegue o beco imaginais. Então, o que é que eu digo aqui em seguida? Ora dessa eu já estou desde cedo que eu trabalho. Ora, penso, a atitude de ventilar a hipótese de manipulação em pesquisas eleitorais por vias obscuras e antidemocráticas
sem a apresentação mínima de um arcabouço probatório, com o único propósito, fito, de difundir incertezas e germinar um debate tóxico sobre o assunto, em uma sociedade substancialmente polarizada, não são expressões legítimas do direito de manifestação e de pensamento, porquanto, de sobremodo, em nada beneficiam a sociedade como um todo. Em igual passo, faça aqui o registro de que, na minha visão, não deve ser tolerada pelo Poder Judiciário a invocação infundada de impotência e fragilidade do arcabouço normativo de regência, com o escopo de inflamar a população. Pois jamais devemos esquecer que o primeiro e principal instrumento do Estado Democrático de Direito é a lei, que serve de pilar e de baliza para a nossa jovem democracia e instrumento para a vitória sobre o arbítrio e a intolerância. É certo que uma boa legislação pátria exige, sim, constante aprimoramento e um extenso debate. E, muitas vezes, pode não levar a um consenso entre a população sobre determinado assunto, mas o seu cumprimento jamais deve ser colocado de lado para dar espaço a outros meios antijurídicos de solução de conflitos sociais. A lei rege a sociedade e é vital para que seja possível o convívio social saudável, jamais podendo-lhe, então, ser atribuído o adjetivo da impotência. E não nego que palavras fortes e críticas incômodas podem legitimamente recair sobre as pessoas e ou instituições tidas como públicas, mas desde que ressalta que a exaustão, essa expressão do pensamento crítico, tem origem em informações plenas e também fidedignas, além de se constituir em conteúdo socialmente útil. Dito isto, deixo então consignada a minha visão de que, no caso, não detecto boas qualidades na atuação do recorrido, de modo que, com máximo respeito, não concordo aqui com a colocação do eminente relator, em todas as vezes, em seu voto, ao afirmar que, aspas, o texto publicado pelo apelado não vai além dos limites razoáveis para um contexto de disputa política, fecha as aspas. Isso porque, como explanei, esse tipo de texto é impróprio às disputas políticas, porque não cultiva um debate salutar de ideias, mas somente há ali insinuações tóxicas que em nada engrandecem o debate eleitoral e político ou a melhora do nosso sistema. Assim, não posso também vir a comungar na nova posição do meu preclaro e conspícuo relator, ao declarar em seu voto que, aspas, não é devida indenização por danos morais ao apelante por não ser observado abuso do direito à liberdade de expressão por parte do recorrido, fecha aspas. Na verdade, na minha convicção, há sim abuso do direito constitucional por parte do recorrido, embora não dirigido à parte ora apelante. É que, conquanto diga tudo isso, só existe um ponto que posso comungar na visão do eminente relator, e o que me leva no dispositivo a compartilhar do resultado final por ele proclamado, qual seja, quando é por ele afirmado que as ofensas irrogadas proferidas pelo recorrido não estão construídas de maneira a guardar uma relação direta e reconhecível pela sociedade com a pessoa do insurgente. Isso porque, no inteiro teor da manifestação do apelado, não há citação em trecho algum ao nome do apelante ou referência direta à sua pessoa. Unicamente em vista deste fundamento, em particular, é que, no caso, reconheço não haver dever de indenizar. Com devido respeito ao meu queridíssimo relator, não pense em amoldar o caso concreto a uma parcela de sua fundamentação empregada em seu voto, de maneira que, ainda que concorde com o pautado veredito da improcedência proclamada na instância singular, o farei somente em decorrência da manifestação do ora apelado não fazer referência algum ao nome do apelante, ausência de nexo causal, né? Causa e efeito. Em suma, minha visão é a de que há sim um ilícito civil praticado pela parte recorrida,
pois há abuso do direito de expressão. Porém, não enxergo, não vejo nestes autos o nexo de causalidade entre essa conduta e o dano que o recorrente diz ter sofrido, sendo este o meu, repito, único ponto de divergência com o voto do eminente relator. Estou posto e vejo de parte do nosso prezado relator, exclusivamente quanto à fundamentação que deverá ser utilizada para conhecer do recurso apelatório e também negar-lhe provimento, mas em função só da ausência do liame estabelecido entre a conduta do apelado e aquele dano moral que o apelante diz ter sofrido, uma vez que não há qualquer referência, reproduz ao seu nome ou à sua pessoa nas publicações. É como voto, senhor presidente. Desculpa a demora. Nada, obrigado. Já havia conversado com o meu pré-claro colega e amigo. Emanuel Advogado Carlos, quer fazer uma consideração? Como relator? Senhor presidente, inclusive, Sua Excelência, o Vistor, ele leu parte da publicação, né? O que é que ela diz, né? Olha, o que é que ela diz? Essa publicação, ela foi do dia... um no dia 16 de outubro e um no dia 26 também de outubro de 2014. Ele fala aqui, o apelado, uma palavra aos nossos militantes e à família cearense. Nós sabemos da manipulação de pesquisas pela força do dinheiro podre. Agora, talvez fosse ela, né? Ela indicam a vitória de Camilo. Devemos continuar nossa luta sem considerar as pesquisas. Exclamação. É o destino do nosso povo, do nosso Ceará, que está em jogo. Precisamos lutar até às 5 horas da tarde do dia 26, com alegria, esperança, confiança e crentes de que estamos lutando pelo melhor, mais sério e mais comprometido com a sorte do nosso povo mais sofrido. Os poderes da maldade, da corrupção e da mentira são muito mais perigosos. Esqueçamos as pesquisas, lutemos, Deus vai abençoar o Ceará. E os cearenses amados, exclamação. Mas não descanse, deve ser não descanse, né? Não relaxem, não comemorem antes do tempo. Lutemos, caixa alta. Unidos, salvaremos o Ceará e da quadrilha que nos ameaça o futuro. Isso foi às 18. Aí mais na frente ele diz, a quadrilha que quer assaltar o nosso Ceará está, de novo, debochando da lei, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, disparando milhões de mensagens de WhatsApp e SMS e telefonemas mentindo, caluniando e tentando iludir nosso povo. Vamos resolver isso nas ruas. Se a lei se revela frágil e impotente, vamos ajudar com nossas militâncias. Peguem o beco marginais. Pronto. Aqui termina. Aí eu quero observar, senhores. O judiciário, ele deve ter um balizamento. Não compete ao judiciário ser um censor. Quem diria hoje Lula, Alckmin? Quem diria Camilo com Eunício hoje? Então, nós do judiciário, nós temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos jamais balizar o que é que ele vai dizer. O que é que você tem que dizer? Não. Duas publicações que não tocam o nome de ninguém. O judiciário foi ocupado com isso aqui durante muito tempo. Primeiro grau, audiência, nós aqui agora, entendeu? De forma que eu entendo, já julgamos esse tema, por sinal, aqui, várias vezes, entendeu? Então, creio que não é que tenhamos que dar carta branca, não. Temos que só pesar. O que foi? Violou a honra? Não. Aí vamos interpretar, vamos imaginar que ele quis dizer comigo, se nada tem aqui, data máxima venha. Não encontro nenhum ilícito nas duas postagens, entendeu? De forma que eu mantenho integralmente o meu voto. Perdão.
Está nesse Tá. sentido. Daquele procedimento. Eu tive Você cuidado tem uma de fazer fundamentação. eu tive o cuidado de fazer essas Claro. colocações por conta da minha posição naquela Eu conheci em que o governador Camilo teria... vários outros Entendeu? anteriores, inclusive. Eu me obriguei por conta disso. Porque senão eu fugiria. Mantendo a coerência. Né? Mantendo a Eu coerência. entendo perfeitamente. E Vossa Excelência tem sustentado. Eu cheguei a ler exatamente o que Vossa Excelência leu. Entendeu? Presidente? Nesse ponto. Foi não, desembargador Nonato? Eu vou pedir vista. Vista concedida. Eminente desembargador Raimundo Nonato. Doutora Lia, vamos para qual? Então, 232. Desembargador Manuel, Vossa Excelência está em mesa o 232, 233, 234. 34 são todos relacionados ao mesmo feito. Agravo instrumento, de parte a parte, né? É aquela questão da Isso. O senhor está em estudo? Está em estudo, né? Não, estudo não. Tá aí. Dá no mar. Então, eu vou anunciar. Agravo instrumento de Fortaleza. 062 3202 12 2023 8060000. Agravante GAM. Agravados RCM e GCM. Relativo ao Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Também, depois eu leio a resenha. No agravo instrumento de Fortaleza. Desta vez são as mesmas litigantes nos polos invertidos. Mesmos agravantes e agravados, só que em polos invertidos. Eu acabei de anunciar. Não precisa ler mais uma vez. 062 36 74 13 2023 806 0000. É um agravo instrumento. E tem um agravo interno civil também relacionado aos mesmos litigantes. Um agravante aqui RCM e GCM. Agravado GAM. Todos relativos de Bador Zé Ricardo e Vidal Patrocínio. E esse agravante interno tem um ESAGE sobre o seguinte número: 062 36 74 13 2023 806 0000/50 mil. Mesmos litigantes. E a resenha foi o seguinte: dispensada a leitura do relatório, né, fizeram sustentação oral às advogadas de ambas as partes litigantes, doutora Joiciane Bezerra de Menezes e doutora Andréa Vale Espazafumo. Inclusive foram boas sustentações orais, me recordo bem. Na sequência, o relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Na sequência, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque sugeriu um aumento do valor dos alimentos para 6 salários mínimos. Tinha sido fixado em 5, né, pelo relator. Salvo engano, mas foi. Ato contínuo, o doutor relator ratificou o voto prolatário, inclusive no quanto? 5 salários. Em seguida, o desembargador Manuel pediu vista, para examinar com mais cuidado a matéria adiado o julgamento. Segundo o eminente vistor, o desembargador Manuel está apto a prolatar o voto vista. É só uns pontozinhos aqui, viu? Foi não? Eu já conversei com o desembargador dizendo que ia acompanhá-lo. Que há um parágrafo no voto, abaixo transcrito, cujas contas não estavam fechando. Né? Quer dizer, dentro da minha visão, mas aí Sua Excelência o relator está altamente correto na sua compreensão. E, por outro lado, em relação à genitora das agravantes, a sua declaração de imposto de renda do ano calendário 2021 sugere que ela percebe anualmente valores superiores ao do recorrido, da ordem de R$ 843.169,41, folha 290.300. Mas, como bem explicou em suas peças anexadas na origem, houve despesas de elevada monta, de R$ 393.750,60,
R$1,65, mais R$10.457,55 de imposto a recolher, resultando no líquido de R$342.470,03, conforme ratificado na declaração de sua contadora, folhas 423 da parte de origem. Toda vez que o saldo é superior ao do agravado, comparando-se as rendas do ano de 2021, em mais de R$100 mil, o que equivale a R$8.333 por mês. Todavia, verifiquei pela declaração da contadora, juntada às folhas 588, que além das despesas de R$393.750,65, mais R$10.457,55 de imposto a recolher, houve deduções previdenciárias e imposto de renda retido na fonte, no valor de R$106.948,76. Por isso, o saldo líquido de R$342.470,03. No mais, vejo que, se o valor fixado, 5 salários mínimos, se mostra proporcional aos ganhos do genitor, considerando que ofere também renda de maneira informal, conforme demonstrado nos autos. Quanto às despesas dos menores, vai muito além daquela informada pela alimentante, conforme demonstrado pela genitora, de modo que esta ficará responsável pela maior parte dos gastos da prole em razão de seus ganhos serem elevados. Assim, neste momento processual, considera a informação constante nos autos que ainda será objeto de instrução processual, entende-se razoável e proporcional, eu gosto de adequado, valor fixado provisoriamente, razão pela qual acompanho o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Vereador Manuel. Acabei lendo tudo que eu analisei. Entendi perfeitamente. Eu chegar a pedir vista e disse, acompanho o voto. Mas, inclusive, parabenizando Sua Excelência, o relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O Carlos já votou, acompanhou o relator e o desembargador também, Manuel. Então, vou anunciar, eu tinha que dizer o patrocínio. Vou anunciar o resultado dos julgamentos. O agravo de instrumento 062-3202, 12-2023-806-0000, que é agravante GAM, conhecido e não provido. Sistema do voto do relator. O agravo de instrumento 062-3674, 13-2023-806-0000. Desta feita, agravantes RCM e GCM, conhecido e não provido também. E o agravo interno civil, que eu já fiz referência, foi declarado prejudicado. Todas as decisões unânimes. E os julgamentos estão encerrados. Vereador Carlos, Vossa Excelência pediu vista do 239. Está em mesa? Agravante de Fortaleza. Agravante Emílio Parra. É o Sanches. Pedindo vênia ao vistor, do Emanuel, que divergiu. Excelência, o plano ambulatorial. Eu entendo que se nós formos, o judiciário for chancelar uma pessoa que faz um plano ambulatorial e depois opta por um hospitalar, quer vir aqui pedir um hospitalar, na realidade é isso. Entendeu? Ele contratou um plano ambulatorial que é um plano restrito. Injeção, consultas, isso é nada que for hospitalar. Se, né, data máxima vênia, se um entendimento desse, é um agravo de instrumento, salvo engano. Né? Exatamente. Não é questão, como se diz, é uma situação inicial, né? É não exauriente, digamos assim. É um precedente muito, muito grave quando a vida vênia que se abre. Né? A gente vai... Aí ninguém vai querer o plano hospitalar, vai querer um plano ambulatorial, que o custo é menor, e, em suma, em tese, com certeza irá
onerar a todos, penso eu, de forma que eu acompanho a relatoria com a vênia do ilustre Vistor. Vou só terminar de... Vou só terminar aqui de identificar o julgamento. É um agravo de Fortaleza. Fica valendo o voto de Vossa Excelência visto, sem dúvida. Agravo de Fortaleza. É SAG 063-8099, 79-222-806-0000. Agravante Emílio Parra Sanches. Gravada a Vida Assistência Médica Limitada. Ele é a autoria de Bardô. Não, não tem problema não, mano. Não tem problema nenhum, não. Relator José Ricardo Vidal Patricínio. Vou ler a resenha. Iniciado o julgamento pelo sistema provisório, o relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, o que foi acompanhado pelo senador de Bardô Carlos Augusto Gomes Corrêa. Em sessão do senhor Badão Manuel Leite Albuquerque, pediu vista dos autos penalizando a matéria, adiado do julgamento. Apresentado o processo na sessão dia 13 de setembro, o ilustre Vistor, Badão Manuel, apresentou o voto visto, divergente, no sentido de conhecer o recurso para dar-lhe provimento. Na sequência, após a ratificação do voto pelo emite relator, o senhor de Bardô Carlos Augusto Convênio pediu vista, decidiu por vista dos autos para o exame da matéria adiado do julgamento. Vossa Excelência já proferiu o voto, está gravado, né, no nosso sistema, né, acompanhando o voto do eminente relator pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento pelas razões que a Vossa Excelência acabou de externar. Então, vou anunciar o resultado do julgamento. O agravo de instrumento... Vossa Excelência quer se manifestar? Foi não? Fica à vontade. Porque já ficou bem delineado, não foi na semana passada? Foi, mas foi semana passada. Vai ficar à vontade, doutor. Então, eu quero deixar, como eu gostava de dizer, numa dimensão incomensurável, né, de solar clareza, que aqui nós temos da Consul apenas uma que é expedida, apenas uma resolução. E nós temos a questão da hierarquia, a 9656, né, dos planos de saúde, 98 a 97, lá no artigo 35C, que fala sobre a questão da urgência e emergência. Então, nesse caso, essa resolução não pode sobrepor o que está escrito lá. E nós temos decisões bem recentes do STJ, agora de setembro, nesse sentido, a respeito do entendimento do ínclito e irreprochável colega, né? E como aqui é um agravo, né, não teria a técnica 942, penso eu. Então, obrigado, senhor presidente. Por nada, Manuel. Eu vou anunciar o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e não provido, nos termos do voto do eminente relator. A decisão por maioria de votos, vencido o desembargador Manuel Leite Albuquerque. O julgamento está encerrado. 240, doutor? Badão Manuel, 240 é um grave interno cível. Isso. Tá em mesa? Tá. Lá no MAB e no celular. Pois não, então vou anunciar o feito. Agravo interno cível de Fortaleza. Pois não? Claro. Agravo interno cível de Fortaleza, agravante Maria Eunédia Coelho Shoa, gravada Tecnomecânica Esmaltec Limitada, relator de Bardô Carlos Augusto Gomes Corrêa,
O número é SAG 060 24 19 02 2008 060001/50.000. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. A resenha. Se julgamento pelo sistema do voto provisório, o limite relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo desembargador Raimundo Silva Santos. E o desembargador Emanuel, na sequência, pediu vista para melhor exame da matéria. Está com a palavra. São os 3 Tranquilo. pontos que eu coloquei aqui. Já repetindo aqui, reproduzindo o que já falei com o prezado do relator, no caso do Carlos Augusto, né? Então, aqui houve uma instauração de um inquérito, e esse inquérito foi arquivado a pedido do próprio Ministério Público, senhor presidente, entendendo da não constatação de crime ou dolo praticado pelo condutor do veículo. Aí tem mais aqui. O condutor poderia responder administrativamente perante o órgão responsável por infração de trânsito, condução de passageiro em veículo de carga. Embora que eu não entendo tão assim, mas é o que as decisões são todas nesse sentido. A situação acho que descabe para dirimir a controvérsia pautada em responsabilidade civil. Testemunhas afirmaram que o decujus estava em pé na carroceria, ingerindo bebida alcoólica, perdendo o equilíbrio na hora da conversão do veículo em uma curva sinuosa. Testemunhas afirmaram que o condutor estava em velocidade acalmada, não contribuindo para a ocorrência do acidente. Neste caso, não ocorreu culpa grave por parte do condutor, o que a teor da súmula citada por Vossa Excelência, o relator 145, retira a sua responsabilidade indenizatória. Então, acompanhe, Sua Excelência, o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Manuel. Então, com o voto do desembargador Emanuel, a decisão fica unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Julgamento encerrado. Vossa Excelência tem um 241. 241. Só o assunto aí. Apelante Aimoré, crédito e financiamento. Relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Questão da ausência. Pela ação civil, 021 973 842 2023 806 0001. Síntese do julgamento iniciado, julgamento pelo sistema do voto provisório, o relator apresentou o voto pelo conhecimento e provimento do recurso, o que foi acompanhado pelo excelentíssimo desembargador Raimundo Silva Santos. Na sequência, o desembargador Emanuel pediu vista para melhor exame da matéria. Adiado o julgamento. Eu fiz uma pesquisa, senhor presidente, com relação à questão da... Tem um tema e alguma decisão que tivesse depois da publicação desse tema. Né? Não temos o acordo ainda. E eu encontrei aqui um aqui do ministro Vilas Boas, mas aí fiz uma pesquisa ainda, continuei. Nós temos diversas decisões, tudo levando para o tema. E o tema data aqui, deixa eu até coloquei aqui a data do tema. Deixa eu ver só a data. Mas aqui, ó, veja o que é que disse a decisão aqui. Ela é datada de 21 de agosto de 2023. Recentíssima. 2023, perfeito. Ela diz aqui, ó.
busca e apreensão, alienação fiduciária, mas o que interessa. Constituição em mora, notificação extrajudicial, entrega frustrada, devedor ausente, invalidade, má-fé, presunção e impossibilidade. Entendeu? Então, ele não está aqui atendendo o tema, essa decisão aqui. Mas, como eu estou dizendo, depois eu, fazendo mais pesquisas, aí eu acho que depois vai avançar. Porque você compra um carro, compra alguma coisa, uma casa, ele não vai poder mais sair de casa, não. Vamos lá em casa, o motorista está lá. Se ele estivesse lá, a casa não tinha ninguém. Porque estão trabalhando, está todo mundo fora aí. Aí chega lá uma correspondência dessa. Ou então você se hospitalizou, a pessoa está hospitalizada, aí o apartamento está fechado, ou a casa está fechada, porque a esposa está lá com o marido hospitalizado. Então, eu creio que, em caso de urgência, precisa ser visto diferente. Não basta que chegue a correspondência para lá. Quer dizer, eu acho que a coisa ficou muito forte. Né? Antes nós tínhamos aquela situação de ausência, não encontrou o número, né? Mudou-se, não. Aí a pessoa teria que ter indicado a alteração de endereço. Mas nós tivemos algumas situações que realmente descaracterizavam a mora. Né? Aí agora, eu acho que a decisão foi certa. Como eu gosto de dizer, tem muita aprumo, mas com relação a motivação de ausência, eu já adianto que eu vou me curvar ao pensamento de Vossa Excelência, não ficar também técnica, quando é apelação, essas coisas, quando é o caso que comporta, né? Mas só um pouquinho aqui. Tem outras decisões, adiantado da hora aqui, que realmente... Deixa eu ver aqui, ó. É o tema 1132, são de 28 de agosto, de Marco Bolsa. Várias decisões aqui. Essa primeira aqui, tema 1132, diz aqui, proclamar, retornando o julgamento. Após as ratificação de voto dos seus ministros João Otávio de Noronha e Marcos Buzzi, segunda sessão por maioria, deu provimento a recurso especial determinando o retorno dos autos à origem para que se processe a ação de busca e apreensão para os fins repetitivos. Foi aprovada a seguinte tese, que é 1132. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos da aliança fiduciária, é suficiente notificação extrajudicial ao devedor ao endereço indicado na instrução, no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja o próprio destinatário, quer por terceiros. Esse aqui está querendo abrir. Eu fico um pouquinho preocupado por causa do horário aqui. É bem rapidinho, senhor presidente. Pronto, aqui, ó. Isso aqui é a decisão do ministro Marco Buzzi. Aí ele diz bem aqui, lá embaixo. No caso, com notificação enviada por carta registrada, com aviso de recebimento para o endereço do endereço do contrato. Retorno negativo. Certificado que a carta não foi entregue ao destinado por motivo ausente. Não demonstrado outras tentativas de notificação, inexistência de comprovação de prévia constituição do devedor em mora. Tratando-se de condição de procedibilidade para a propositura da ação de busca e apreensão, não há falar em prévia intimação do autor para emendar inicial a ausência de condições da ação. Então, tem várias aqui. Isso aqui, Marcos Buzzi, está meio confuso aqui. Ação fiduciária, construção em mora, notificação enviada
Estado de convencimento e retorno negativo ausente. Irregularidade, ausência de condição da ação de busca e apreensão. Extinção da ação, sentença mantida. Agora o apelo aqui é desprovido. O que é certo, senhor presidente, tem uma pesquisa, eu creio que vai avançar, vou fazer uma pesquisa ainda mais detalhada sobre a matéria, mas no momento eu acompanho Sua Excelência o relator, até porque eu sei que é entendimento, penso eu, nesse sentido, entendimento de Vossa Excelência e também do embaixador Zé Ricardo, que dá o patrocínio. Então é como voto, senhor presidente. Obrigado, embaixador Emanuel. Tem mais não? Tem umas coisinhas ainda. Não, eu estou dizendo. Quero um 8. Tem o 232. Já foi. Pronto. Eu vou anunciar o resultado deste julgamento agora que Vossa Excelência apresentou o voto visto acompanhando o relator de embaixador Carlos Augusto. O recurso de apelação foi conhecido e provido nos termos do voto do eminente relator de embaixador Carlos Augusto Gomes Correia, já que Vossa Excelência também o acompanhou. Apenas me curvando ao entendimento. Perfeito. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. 235 já foi, né, doutora Leila? Assim, isso. Embaixador Emanuel, não, esse aqui, os processos estão votados no sistema provisório. Esse embaixador Carlos, falta quem, doutora Leila? O 193, Vossa Excelência, não consta o voto de Vossa Excelência no sistema provisório. 193, apelação civil de Sobral. Apelante de média, apelada Maria Auxiliadora. Perfeito. Eu conversei até com o desembargador. É porque essa medicação não está no rol e nem tem prova de eficácia no Notas técnicas, né? E nem no Conitec. Até conversei com Vossa Excelência nesse sentido. Você se acompanha a relatoria? Não, mas o... Não. Não, mas nós conversamos, é porque não... Eu só termino aqui, o número número SAG é 0052-461, 5.2021-8060167. Pelantino de média, pelada Maria Auxiliadora da Silva, relatoria de embaixador Carlos Augusto. Falta o voto de Vossa Excelência. Não, 93? Deixa eu encontrar aqui. Carlos Augusto. Agora aqui está tudo diferente aqui. 193. Pronto. Olha o que é que diz aqui, ó. Recusa de cobertura sob argumento de exclusão contratual, ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, descabimento e abusividade, dever de prover a saúde da paciente, taxa de atividade afastada, tratamento prescrito pelo médico assistente, dano moral indenizável, razoabilidade e proporcionalidade é aqui a condenação à Unimed de R$5.000. Então, nós temos a alteração do artigo 10 da 9656, né? E pela lei 14 parece 565, uma coisa assim. Então, não estando no rol e nem nas exceções, né? E nas exceções que os Natijus, Conitec, então, lamentavelmente, não se pode conceder. Quer dizer, inclusive, a gente até sente, né? Vê que às vezes uma doença grave, mas como ela não é neoplásicas, né? Antineoplásicos. Perfeito. Antineoplásicas não tem como. Quer dizer, essa redação aqui ainda está aquela que nós tínhamos antes da alteração. E eu penso que já teve um voto de Vossa Excelência, como já falei na nossa conversa. Dá tempo aí, dá? Pronto, fiz o filho. Vossa Excelência. Então, aguarda. Está retirando de mesa. Você quer pedir vídeo? Não. Ou retiro de mesa? Não, você já pediu. Então, Beleza? hã?
Tem. O juiz Baldão Manuel está, acho que, em consonância com os nossos julgados. É. Não, eu acho que na semana passada você me sentiu de mesa para adequar. Deferida, retirada de mesa. 193. Não. Não, e diria idêntico, mas bem semelhante. Tirar de mesa. Eu acho que a tese seria idêntica. Aí você recebeu. Bel Manuel, agora vamos para o extra pauta. O extra pauta número 2, falta o voto de Vossa Excelência. Extra pauta número 2. Eu vou extra pauta número 1, que já está unânime, não é isso, doutor Lê? Conflito competencível, suscitante, juiz de direito da 17ª Vara de Família Comarca de Fortaleza, suscitado juiz de direito da 9ª Vara de Família Comarca de Fortaleza. O número é SAG 0002-728-69-2023-806-0000. Relator de Bardon Emanuel Leite Albuquerque, o estado do julgamento. Conhecido o conflito para julgá-lo improcedente, declarando a competência do juiz da 17ª Vara de Família Comarca de Fortaleza, ou seja, o suscitante. O número 2 é que falta o voto de Vossa Excelência. Esse é dado de Vossa Excelência, eu já anunciei o resultado definitivo. É o conflito competencível 0003-504-69-2023-806-0000. Suscitante, juiz de direito da 4ª Vara de Família Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 9ª Vara de Família Comarca de Fortaleza. Relator e desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Faltando o voto de Bardon Emanuel. Bardon Emanuel acompanha o relator. Então, anuncio o resultado. Foi conhecido o presidente do conflito competente, declarando-se competente o juiz da 4ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, ou seja, o suscitante. Julgamento encerrado. Colegas, não tem mais alguma coisa? Nenhum feito por destaque, só nos resta tornar a votação definitiva de todos aqueles feitos do nosso sistema provisório que foram publicados e constam na pauta para a sessão de hoje, e as respectivas decisões já se encontram unânimes, nesse momento tornam-se provisórias e definitivas nos termos do voto dos relatores respectivos. Colegas, mais alguma observação, requerimento, algo a tratar? Então, não havendo, eu declaro encerrada essa presente sessão, desejando uma ótima noite a todos e que Deus continue nos abençoando e iluminando. Alguns colegas até amanhã.